Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O Evangelho deste domingo se encontra lá em João, capítulo 3, versículos de 16 ao 18. Antes de prosseguir aqui, peço a você que chegou aqui no canal, se inscreva, curta e comente, assim você também faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? O texto diz assim: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, amados irmãos e irmãs, vamos juntos entender esse texto que é tão curto, né? Mas fazer toda uma ligação com ele em relação à dinâmica da Santíssima Trindade. Mas antes eu quero também pedir oração a vocês. Nesse final de semana, já nesta quinta-feira, que é o dia que gravo este vídeo do Evangelho, estarei indo para Maceió, onde na noite dessa sexta-feira e também no restante do fim de semana, eu estarei ministrando uma palestra dentro de um encontro de jovens. A palestra vai ser, na verdade, na sexta-feira à noite, do Laicato, do Regional Nordeste 2. Vou, inclusive, trabalhar um texto bíblico, né, dos discípulos de Emaús. Então, conto com suas orações, reze por mim, para que seja feita a vontade de Deus, tá bom, na minha vida. Vou estar indo já hoje, pela questão da distância, mas enfim, não sei se tem pessoas aqui de Maceió ou das redondezas que me seguem, mas vou estar aí com a graça de Deus, tá bom? Rezem por mim. Mas vamos lá para o texto. Gente, a primeira coisa que eu quero comentar com você é que muita gente, nesse final de semana, vai ter muitas dúvidas, né? Justamente porque nós estamos diante de uma solenidade, de um dogma tão difícil, que é o dogma da Santíssima Trindade. A primeira coisa que eu quero te contar, e agora eu falo como alguém que ama matemática. Para quem não sabe, eu sou professor de matemática. O dogma da Santíssima Trindade, ele não é um teorema. E o que é um teorema? É uma afirmação que ela tem todo um aparato de recursos de raciocínio lógico para que nós possamos provar que ela é verdade. Então existe toda uma dinâmica, né? Eu uso várias afirmações de sequências lógicas que me levam a ver que aquilo é verdade. Claro, também no outro âmbito da ciência, que a gente trabalha com métodos empíricos, ou seja, você faz testes e verifica que aquilo ali é verdade. Na verdade, não é também assim que se prova que o dogma é bem fundamentado. Os dogmas, eles não são teoremas para serem provados, não são experimentos. Eles são mistérios que nós devemos viver. E o que é um mistério? Mistério é algo que nós nunca saberemos em completude, porque quanto mais a gente aprender, mais falta algo para a gente poder entender. Aprenda isso. Um dogma, mais do que ser completamente entendido, ele deve ser vivido. Ok? Falo isso como alguém que é muito curioso. Quantas e quantas vezes eu me deparei com coisas da igreja que eu tive que, no final das contas, chegar na resposta de que é um mistério. Não é? E aí o que acontece? Deus foi quem nos revelou que ele é Trindade. Ele nos revelou na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento tem algumas nuances disso, mas é em Cristo que tudo é revelado. E o Pai revela essa verdade para que nós tenhamos intimidade com ele, porque nós não somos servos, mas sim amigos. E amigo sabe o que o Pai pensa. Entende? E aí o que acontece? Partindo disso, eu quero pontuar uma coisa para você. Segundo a carta de Tiago, os demônios também creem. Então a nossa diferença para os demônios não é a questão da crença. Todo mundo pode crer. O diabo sabe que Deus existe. E ponto final. Mas tem uma coisa que o diabo não consegue crer. É no amor de Deus. Eis a grande diferença de nós, que somos cristãos, que seguimos a Cristo, para o diabo. Nós cremos no amor. Nós cremos que ele nos ama. O diabo não crê. E eu já trago essa reflexão porque esse texto de hoje fala justamente do amor. O mistério trinitário é um mistério de amor. Porque o Pai, de tanto amar, de tanto amar, de tanto amar, faz com que de fato o Filho venha. Não é? E aí, do amor do Pai e do Filho, o Espírito. Então, a dinâmica do amor. A Trindade é uma grande comunidade de amor. E é isso que de fato o texto fala. Porque veja bem, o versículo 16 fala: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Primeiro, o envio do Filho, a encarnação do Verbo, é por causa do amor, não é por outra questão. É por causa do amor. A segunda coisa importante que o texto nos coloca é que, para que não morra todo o que nele crê, ou seja, se pontua que a crença não é algo obrigado. Deus não nos força a crer nele, nós somos livres para crer.
Mas crendo, nós poderemos ter a vida eterna. E entenda a vida eterna não como apenas a vida após a morte, mas uma vida eternizada é uma vida que ganhou sentido aqui na Terra. O verdadeiro sentido da nossa vida é diante do amor de Deus. Porque tantas e tantas pessoas procuram o sentido da vida e entram, em grandes crises existenciais. Porque não entenderam que o nosso sentido de vida está em Cristo. E aí, amados irmãos e irmãs, olhando ainda para esta realidade toda que aparece para nós, eu quero pontuar algumas coisas para você. Se a Trindade, na verdade, é uma fonte de amor, e aí é onde eu quero parar aqui na reflexão do texto e tocar um pouco mais no dogma. Se a Trindade é fonte de amor, o que é que ela tem a nos ensinar hoje? O que é que esse dogma nos fala hoje? Primeiro, pelo que a gente percebe aqui, o Pai doa o Filho se doa completamente ao Pai, o Filho e o Pai doam-nos o Espírito Santo. Então a Trindade é a fonte de doação. A Trindade então nos ensina que nós também temos que ser homens e mulheres que se doam pela salvação do outro, que se doam pelo bem do outro. A Trindade também é comunhão. E como tal, nós enquanto igreja também somos chamados a viver em comunhão. Essa ideia de uma igreja dividida, que um pensa uma coisa, outro pensa outra, que um briga com o outro para ser melhor ou ser pior, isso não tem nada a ver com o dogma trinitário. Além disso também, eu quero pontuar uma coisa importante. Nesse texto, ao mostrar que o Pai envia o seu Filho ao mundo, nós estamos quebrando uma grande crença que se tinha naquela época, de que a salvação só vinha para o povo de Israel. Deus mostra que Ele ama a todos. Embora alguns não creiam, mas Ele ama a todos. Isso é muito importante para a gente, sabe por quê? Porque às vezes a gente, enquanto igreja hoje, meio que prega que parece que Deus só ama aquele que está na igreja sempre, ou só ama quem de fato ama de volta. O amor de Deus é para todas as pessoas. Agora, é claro, para que eu experimente esse amor de modo completo, para que eu permita com que esse amor também me transforme, eu preciso buscar mudar de vida, eu preciso conhecê-lo, amá-lo, rezar, ter intimidade com ele. Entende? Então assim, eu quero pontuar isso para você, para que a gente entenda. O mistério da Trindade é para nos mostrar um grande mistério de amor. É um Deus que, por tanto se amar, Ele cruza o seu céu para poder estar junto conosco. Como diz uma frase que quando eu li pela primeira vez eu repito até hoje. Igual um papagaio, O Papa Francisco disse isso. O Pai envia o seu Filho e o Filho vem ao mundo para poder aprender a chorar com a gente. E podemos dizer assim, e ao ver o nosso choro, ao ver o nosso sofrimento, Ele não quer nos deixar só, então Ele envia o seu Espírito. É uma grande interligação. Que nós possamos então, exemplo da Trindade, sermos homens e mulheres que se doam, que se amem e que vivam na unidade. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!